Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe imigrante e mãe atípica, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou opinar em 5 pontos que eu acho positivos e 5 pontos que eu acho negativos aqui nos Estados Unidos como mãe, né, de crianças que vivem nesse país e como mãe e mulher que também vive nesse país. Então vamos nessa. Bom, eu moro nos Estados Unidos há 18 anos. Vim morar aqui em 2007. Fui primeiro estudar e depois comecei a trabalhar e tô aqui há 18 anos. Hoje em dia sou cidadã americana. E sim, os Estados Unidos têm diversos problemas e eu vou falar pra mim quais são os 5 mais problemáticos como mãe. Mas também é um país que tem suas qualidades. Então eu também vou falar as 5 maiores qualidades que eu vejo nesse país como mãe, tá? Tudo aqui é com uma vista de mãe, mulher mãe. Vou começar pelos prós. Número 1, para mim, é a praticidade. Os americanos, de modo geral, são muito práticos. Aqui, quase tudo é feito, construído, preparado com a praticidade em mente. Vou dar um exemplo, tá? As pessoas geralmente falam, é porque nos Estados Unidos você só come mal, porque nos Estados Unidos só tem comida ruim. Gente, é mentira, tá? Come mal nos Estados Unidos quem quer. Porque aqui você tem acesso a tudo quanto é comida. No mercado, eles vendem de tudo. E, inclusive, uma coisa é que eles vendem muitos vegetais já cortados, picados, descascados, ralados, entendeu? Então, assim, você não tem a desculpa. Eles já vendem a salada praticamente pronta num saquinho de plástico, né? E aí vem um molho ali dentro, você só abre a sacola, joga tudo numa tigela, mistura o molho e tá pronto a salada. Entendeu? E vegetais congelados, já temperados, é só você enfiar no forno, jogar numa frigideira, sabe? Então, assim, praticidade é uma coisa que eles valorizam muito e que eu também valorizo. E como mãe de 2 crianças, mãe de uma criança com autismo, que trabalha fora, que tem pouco tempo, isso pra mim é muito valioso. Então, praticidade é um dos prós aqui dos Estados Unidos. Segundo pró, que para mim é muito importante, para algumas pessoas, principalmente brasileiros e do Rio de Janeiro, de onde eu vim, não é tão importante, né? Algumas pessoas nem gostam muito, mas para mim é importante, é o respeito à privacidade. Ela pode ser vista ou pode ir para um extremo de que torna as pessoas um pouco distantes, isso é verdade, tá? Mas assim, pelo outro lado, eu também valorizo muito o respeito seu momento, ao seu espaço, a sua hora, ao seu tempo, sabe? Porque nem todo mundo está disposto o tempo inteiro, nem todo mundo tem horas no seu dia disponível na hora que as outras pessoas quiserem. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum, assim, não sei como tá agora, mas era muito comum a galera chegando, sabe? Tô a fim de ir visitar fulano, vou e só aparece, sabe? E eu nunca gostei muito disso, assim, eu sou uma pessoa mais que óbvio que você não precisa planejar como as pessoas fazem aqui com semanas e meses de antecedência.
Mas eu também não gosto dessa coisa de ficar chegando sem avisar, até porque eu tenho 2 filhos pequenos, minha casa tá sempre bagunçada, não vou mentir. Meu tempo é valioso, entendeu? Então, assim, já tenho que fazer aquele malabarismo com o tempo entre as minhas crianças, a minha família, o meu trabalho, o tempo que eu tenho para cuidar da minha saúde, para descansar. Peraí que a minha filha tá me chamando. Então, gente, vou ter que continuar o vídeo com a minha filha aqui, porque aqui é maternidade real, tá? Então vocês vão ouvir um barulhinho aí dela no fundo, mas tá tudo bem. É isso aí. Bom, falei da privacidade, que é uma coisa que eu valorizo e que eu acho que é muito positiva aqui, tá? Os americanos, de modo geral, eles respeitam a sua privacidade, o seu tempo. Se você não pode fazer alguma coisa, eles não ficam ofendidos como a gente geralmente fica no Brasil. Tipo, eles são muito... Filha... Shh, mamãe tá gravando, tá? Pode brincar aí, tá bom? Mas fica baixinho, tá? E... eles dizem não para o que eles não querem fazer com muita facilidade, que inclusive é outro ponto positivo que eu aprendi aqui, tá? Eu era uma pessoa muito boba, no sentido de que eu não conseguia dizer não para as coisas que eu não queria fazer, para as coisas que eu não queria, que eu não estava afim, que eu não gostava, com muito medo de ofender e desagradar o outro. Mas aqui eu aprendi, né, a botar limites, a dizer não, e eu acho isso muito importante, principalmente quando a vida dos outros dependem de você, né? Quando você começa a construir uma família, quando você tem filhos, você tem que começar a botar limites em muitas coisas. Terceiro ponto que eu gosto aqui, infraestrutura. As coisas aqui, de modo geral, são bem planejadas, bem construídas, com uma boa manutenção. Então você dirige nas estradas, geralmente as estradas são boas, né? Você vai num parque, tudo muito bem cuidado, com bastante coisa para as crianças fazerem, limpo, de modo geral, né? Você vai num museu, tudo bem estruturado. Então, assim, a infraestrutura daqui é uma coisa que realmente é muito boa, é de se reconhecer e ajuda muito, né, na nossa vida. Você ter uma boa infraestrutura para você ir e vir, para você fazer as coisas, para você levar seus filhos, enfim, outro ponto positivo aqui dos Estados Unidos. Outro ponto positivo, esse é o quarto, a estrutura das escolas públicas, tá? É óbvio que temos exceções, existem escolas ruins, porém, de modo geral, a grande maioria tem uma estrutura boa, são bem equipadas, os profissionais, em sua maioria, muito capacitados, apesar de ganharem muito pouco, né? Que isso aí é um problema que tem no Brasil e que aqui também tem. Os profissionais de educação, principalmente educação primária, ganham muito pouco. Por exemplo, meu filho, que é autista, ele recebe a maior parte das terapias, os auxílios que ele precisa através da escola, do distrito escolar. Eles providenciam isso quando você tem um filho com alguma deficiência. Ele passa por um processo, né, de avaliação para eles verem o tipo de deficiência, qual é o grau, que tipo de adaptações a criança vai precisar, e tem uma equipe multidisciplinar trabalhando nisso, né? Então eu acho isso muito, muito, muito legal, muito importante.
Então, de modo geral, as escolas públicas aqui têm uma estrutura legal, tem o que a criança precisa para aprender. Existem as exceções, como em tudo, em todo lugar. Porém, pela minha experiência, a maioria, e com amigos meus também, a estrutura das escolas é uma coisa que é bem legal a ser reconhecida aqui. Quinto, ou seja, primeiro, né? Mas eu já falei 4, agora vou falar o quinto, mas para mim isso ocupa ali um dos primeiros lugares na minha lista, que é diversidade cultural. Apesar de agora estarmos passando por um período em que lideranças estão querendo apagar isso aqui, sinto informar, mas eles não vão conseguir, porque imigrantes fazem esse país aqui. Falei, tá? Sem imigrante esse país não anda. Os Estados Unidos são sim um país muito culturalmente diverso, com muitas incontáveis etnias representadas aqui e que contribuem, né, cada um com sua cultura, para a riqueza cultural desse país, tá? Então isso é uma coisa linda que eu valorizo muito como cidadã americana, como mulher que vive aqui e agora como mãe, porque é uma coisa que é importante para os meus filhos estarem em contato com essa diversidade, sabe? Eu nasci e cresci numa família culturalmente muito rica. Meu pai trabalha com cinema e teatro, né, com artes cênicas. Minha mãe, ela era bancária, hoje em dia ela está aposentada, mas ela também trabalhou muito com teatro, né? Então, assim, os dois têm formação mesmo em escolas de teatro de prestígio do Rio de Janeiro, né? Bem tradicionais. E eu cresci nesse ambiente, sabe? Muito exposta à cultura, muita música, muito cinema, e não só do Brasil e não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, sabe? Inclusive, um dos meus filmes preferidos da vida é um filme que eu vi quando era criança, italiano, né? O Cinema Paradiso. Se você nunca viu, veja. É um filme lindo sobre amizade e amor à arte, né? Então, recomendo. Mas então cresci nesse ambiente. E meu marido é uma pessoa também muito ligada a manifestações culturais, né? E a gente quer muito passar isso para os nossos filhos. E quanto mais riqueza de outros povos a gente puder apresentar a eles, melhor. Então a gente tem essa facilidade aqui nos Estados Unidos. É muito fácil, principalmente nos grandes centros, ou até em cidades um pouco menores, mas com um pouquinho mais de estrutura. Assim, não estou falando de áreas muito rurais e muito remotas, né? Porque aí já é uma galera mais, né, culturalmente restrita, mas geralmente nos grandes centros, nas cidadezinhas com mais estruturas, você sempre encontra muitos restaurantes de comidas mais variadas do mundo inteiro, de manifestações culturais, né, de apresentações artísticas. Então, assim, você tem muito essa exposição aqui, sabe? Esse contato, o que eu acho muito, muito, muito maravilhoso. E quando se pensa em os imigrantes fazem esse país, as pessoas geralmente pensam, né, no imigrante que eles falam de mão de obra barata, né? Assim, que de jeito nenhum é menos importante, é pior ou é mais baixo, mas assim, de mão de obra barata, aquela coisa mais, aquele trabalho mais braçal. No entanto, gente, eu trabalho na área de saúde
tá? Eu sou bióloga e biomédica e trabalho num laboratório de diagnóstico em microbiologia num hospital bem grande aqui na área da Califórnia que eu moro. E assim, a maioria das pessoas que trabalham comigo não nasceram aqui, são imigrantes. E se você olhar, eu tenho contato com as enfermeiras, com os médicos, a grande maioria deles também são de outros países, ou primeira geração, né, que não nasceram aqui, que vieram, como eu sou, nasceram em outro país e vieram morar, ou segunda geração, que os pais vieram de outro país e eles já nasceram aqui, mas assim, eu ainda considero como imigrantes, né, as pessoas da segunda geração. Então, assim, a grande maioria deles, principalmente também nessas cidades maiores e tal, médicos, enfermeiras, profissionais de laboratório, vejo muita gente da engenharia, da computação, geral imigrante, entendeu? Então, assim, não é essa coisa estereotipada de que as pessoas acham que imigrante vem pra cá e só trabalha como mão de obra barata. Não, tá? Então, os imigrantes realmente giram a economia desse país, assim, em todos os setores, tá? E isso é maravilhoso. E eu adoro isso aqui. Pra mim, essa é uma das coisas mais admiráveis e bonitas aqui nos Estados Unidos, e quem tá tentando acabar com isso não vai conseguir, não tem como. Bom, agora vamos para os 5 pontos negativos. Primeiro, licença maternidade ou a ausência dela. Aqui não existe uma lei federal de licença maternidade. Varia de estado para estado. Tem estado que a mulher tem filho e 2 semanas depois ela já tem que estar de volta ao trabalho. E nessas 2 semanas ela não recebe um centavo. Tem estados como aqui na Califórnia, em que você tem descontado do seu contra-cheque, né? O que eles chamam de short term disability. E a gravidez e o pós-parto caem nessa categoria. Então, quando você tem filho, você 1 mês antes do bebê nascer, você já pode entrar nesse short term disability. E aí ficar até 12 semanas depois do que o bebê nasceu. E aí, se você quiser ir além, você pode ficar até 6 meses, só que o restante não é pago. E o que é pago 60% do seu salário. Depende muito do seu estado, depende muito do seu empregador, porque não é todo empregador, toda instituição que oferece, tá? Então, isso fica muito assim à mercê, sabe, de para quem você está trabalhando, em que estado você está trabalhando. Às vezes até em que cidade você está trabalhando. E outro ponto que eu não gosto e que inclusive eu acho terrível aqui em qualquer cultura é a tal da mentalidade que eles chamam aqui grind, e losers and winners. O americano tem muito essa mentalidade, né? Uma coisa muito, muito forte estadunidense. Essa coisa de que você tem que trabalhar, e que se você não aguenta trabalhar demais, ou se você não quer trabalhar demais, ou se você sai de um emprego, de uma situação que tá te fazendo mal, você é um fraco, é um quitter, é um loser, é um perdedor, é um desistente. Então, assim, eles têm muito essa coisa, sabe? Que você, para ser considerado um vencedor, você tem que trabalhar até se arregaçar, estudar só tirando as melhores notas, que você
é um winner na vida, né? Se você sai de qualquer situação ou desiste de qualquer coisa que não esteja te agradando, que não esteja te fazendo bem, que não esteja cabendo na sua vida, você é um loser, um quitter. E isso eu acho terrível. Eu não entrei nessa onda, não vou entrar, não vou ensinar aos meus filhos esse tipo de mentalidade, porque eu acho isso deplorável, eu acho isso horrível. Isso só causa depressão, estafa, ansiedade, sabe? Por isso que a gente tem uma sociedade de ansioso, um monte de gente aí, sabe? Fazendo um monte de merda porque não consegue se controlar, entendeu? Então, outro ponto aqui que eu acho muito negativo. Terceiro ponto. Transporte público fora dos grandes centros. Nas grandes capitais e nas áreas, diria até nas áreas mais centrais das grandes capitais, você tem um sistema de transporte que funciona muito bem. Assim, Nova York, Los Angeles, até aqui em São Francisco, você na cidade, de modo geral, tem um sistema de transporte que funciona bem. Mas assim, você sair um pouquinho dali é já quase não existente. Por isso que aqui as pessoas são tão dependentes de carro, né? Todo mundo tem que ter carro, porque senão você não anda, né? Você quer pegar um ônibus, até tem, só que demora uma a cada 2 horas, sabe? Saindo dos grandes centros, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada, bem difícil. E deixa as pessoas bem dependentes de carro, né? Se você não vive e trabalha dentro ali daquele miolo ali do grande centro, você precisa ter carro. Fora dali, qualquer lugar que você vai, você precisa de carro, né? Então eu acho isso também bem negativo aqui nos Estados Unidos. Quarto ponto. Aí eu acho que vem um pouco de um dos pontos positivos que eu apontei, que é o respeito à privacidade, mas temos aqui muito uma falta de rede de apoio entre os americanos, sabe? A gente tem aquela coisa assim, bem da boca para fora, entendeu? Bem de aparência, de sorrisinho, estou aqui quando você precisar. Só que assim, na prática não é bem assim, tá? Tem um lado muito bom deles respeitarem a privacidade, mas também tem outro de que eles realmente não se envolvem de maneira nenhuma, nem em situações onde eles deveriam se envolver. Que é, né, você realmente ter essa aldeia de apoio, sabe? Principalmente entre mães e pais que têm crianças e cuidarem um dos outros, uma das outras, né? Cada um com o seu filho, cada um cuida do seu filho, inclusive em situações que eu vejo às vezes na rua, num parque, às vezes uma criança tá lá correndo, prestes a cair, o pai tá no celular e ninguém se prontifica a ir lá ajudar essa criança, sabe? A se levantar, ou a não cair, ou a não correr pra rua. As pessoas ficam assim, não é meu filho, não é meu problema, sabe? É mais ou menos essa mentalidade. E eu acho isso também bem perigoso, sabe? Para não dizer que é só ruim, que é só questionável, isso é perigoso. Quinto, e também muito, muito, muito negativo, é o acesso à saúde. Como muita gente já sabe, não existe saúde pública aqui nos Estados Unidos. Tudo é pago e tudo é muito caro. Muito caro. E eu sei, não só porque eu sou paciente, porque meus filhos são pacientes, meu marido é paciente, mas porque eu trabalho ali dentro. Então, eu tenho uma ideia de quanto as coisas custam, de quanto eles inflam ali o preço dentro dos hospitais e das clínicas para poder arrancar o máximo que eles puderem dos planos de saúde e dos pacientes. Os planos de saúde são muito caros
E as pessoas acham que é um problema no Brasil, né? Ai, que esse meu plano não tá querendo cobrir isso, ou tá demorando muito para aprovar isso. Aqui, além de você não ter a opção de ir num posto público, num hospital público, os planos de saúde também são assim. Eles aprovam o que eles querem, eles demoram a aprovar, às vezes você tem que esperar pra caramba, até por um serviço que você está pagando caro, você tem que esperar meses, sabe, para ter uma consulta. Então, assim, além de não ser um serviço maravilhoso, tem uma estrutura linda, tem uma estrutura impecável. Você entra no hospital aqui, o hospital é impecável, é lindo, assim, parece que você tá entrando num hotel 5 estrelas, entendeu? Mas o serviço nem sempre essas maravilhas não, tá? E você tá pagando muito caro para ele. Ou através do seu plano de saúde, ou do seu bolso. Porque se você não tiver como pagar, eles não estão nem aí. Eles vão te cobrar até você morrer, mas eles vão te cobrar. Então, isso para mim é um problema gigantesco aqui, é algo que eu não sei como é que até hoje não mudou num país com tanta riqueza, com tanto dinheiro, continuar nesse sistema tão cruel, sabe? Porque a palavra para descrever é cruel. Se você tem dinheiro para pagar, você tá ali, quando você recebe você recebe o serviço geralmente muito bem, muito maravilhoso, num lugar bonito, num lugar bem equipado e tá. Mas assim, a partir do momento que você não pode pagar, não é problema meu. Então, assim, a vida das pessoas é lixo, sabe? E eu, como profissional de saúde, isso dói, sabe? É difícil fazer parte desse sistema, né? Porque foi a profissão que eu escolhi e aqui é assim. E muitas vezes você vê pacientes, sabe, que não podem pagar ou que tem um plano de saúde mais barato, não recebendo os exames que ele necessitaria receber, porque o médico não quer pedir exames mais caros, né? Então, assim, às vezes eu recebo amostras e coisas lá no laboratório e eu vejo os sintomas da pessoa, né? E eu fico pensando, gente, como é que esse médico não pediu isso ao invés disso? Ou não pediu isso em adição a esse outro que ele pediu? Aí eu vou ver o cara ter um plano de saúde mais baixo, sabe? Mais simples, mais barato. E aí eu fico assim, E aí é foda, entendeu? Então, assim, isso é muito problemático aqui. Eu acho que é um dos maiores problemas desse país, é esse. É o acesso à saúde. Bom, esses foram os meus top 5 prós, top 5 contras, mas eu gostaria de adicionar aí um bônus contra, infelizmente, que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo é essa coisa de admiração, e não só admiração, devoção a armas, né? Essa facilidade que as pessoas têm aqui de adquirir uma arma, de botar uma mão numa arma, de levar uma arma para qualquer lugar. Então a gente acaba tendo todos esses problemas seríssimos que a gente tem, sabe, de tiroteio em massa, apesar de aqui você ter uma segurança relativa de que, assim, você pode andar na rua. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, quando eu tô no Rio, eu não ando de relógio, eu não ando de cordão, eu não fico andando, mostrando meu celular na rua, eu ando com celular velho, porque se eu for assaltada, meu celular velho só tem WhatsApp e foto.
entendeu? O meu celular com as minhas informações importantes eu deixo em casa. Então, assim, isso é um tipo de problema que você não precisa, eu não preciso me preocupar com isso aqui, sabe? Eu ando na rua com a minha bolsa, com o meu celular, filmando, tirando foto, falando no celular, sem problema. Eu tô no trem, no ônibus, eu posso abrir um laptop, um tablet e trabalhar nele sem ficar me preocupando. Isso eu jamais faria no Rio, né? Então, assim, esse tipo de segurança é um ponto positivo também, mas você tem o outro lado, que é uma coisa muito, muito escancarada, muito forte nesse país, muito perigosa, e muito assustadora, né? Porque eu fico com medo, muitas vezes, de mandar meu filho para a escola, sabe? Depois de notícias que a gente vê aí, né? E é rezar e pedir proteção, sabe? É o melhor que a gente pode fazer. Porque a gente grita, 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 a gente vota, mas a mentalidade do americano com essa porra é, assim, bizarra, né? Então, um problema também grande que eu joguei aí como um bônus problemático desse país. Tá bom? Então, esse foi meu vídeo de hoje e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente será um vlog, tá bom? Beijo!